Gostaria de agradecer o primeiro convite, que foi para mim bastante surpreendente, já que eu nunca conheci o Luiz Roberto Savilas Fortes, né? Quando eu entrei no departamento, ele já não estava mais lá. Então, ele era um nome que, vez por outra, se falava pelos corredores, os alunos às vezes comentavam, de um professor que tinha sido torturado, né, que havia morrido muito jovem, né, e que tinha uma produção importante sobre Rousseau, e teria sido pego, digamos assim, no momento onde essa produção começava a se amadurecer. Por outro lado, também, eu agradeço o convite por poder estar aqui, presente diante de vocês, do professor Marilena, para falar um pouco sobre um livro que é surpreendente a partir de vários aspectos, né? Primeiro, porque trata-se de um tipo, de um estilo de escrita memorialista que está longe de ser, digamos assim, uma escrita hegemônica, né? A peculiaridade desse livro, uma peculiaridade ainda maior, se nós lembrarmos que os relatos memorialistas sobre o ditador militar, eles são profundamente escassos no Brasil, né? São poucos os livros que tentam construir ou reconstituir esse que foi um dos momentos mais sombrios da nossa história e que, à sua maneira, deixou marcas que teimam em não passar, né? Então, já pelo fato de se tratar de um livro dessa natureza, me chamou rapidamente o interesse. Mas há uma questão desse livro que eu acho que merece ser lembrada, que diz respeito à sua modalidade de escrita. É uma modalidade de escrita absolutamente singular, né, que faz com que ele não só seja um belo exemplo de boa literatura, né, para além do seu conteúdo, para além do tema que está sendo narrado, mas ele também é um aprendizado fundamental sobre o que significa lidar com aquilo a respeito do qual nós não sabemos como falar, né? Eu gostaria de inicialmente simplesmente insistir em uma questão mais ou menos preliminar, que é a seguinte: se eu fui convidado até a honra de participar dessa mesa, é porque eu acredito que, para alguns, tenha ficado muito claro como a importância desse tipo de experiência, que é a escrita de um livro dessa natureza, se mede pela capacidade que esses livros têm de serem lidos por pessoas que não passaram por a experiência que o Salinas Fortes descreve, né? Acho que há uma paulatina recuperação da história brasileira por uma geração que não foi a geração que viveu de maneira profunda a ditadura militar, né? Nós vivemos num momento que não é exatamente o momento de 10 ou 15 anos atrás, onde as discussões sobre a ditadura militar elas tinham praticamente desaparecido do nosso cenário, né? Quer dizer, nós vivemos um momento onde nós começamos a ver manifestações, essas manifestações ditas de escracho, onde jovens de 20 e poucos anos vão para a rua para indicar onde moram antigos torturadores, né? Lembrando que se a justiça brasileira ela é completamente digamos, amordaçada por uma ideia torpe e absolutamente bizonha do que significaria a anistia, uma ideia que é uma aberração internacional, pois todos os outros países que tiveram experiência semelhante à brasileira resolveram esse problema respeitando a justiça de transição, né, e os preceitos internacionais de crimes contra a humanidade. Bem, se por um lado a justiça brasileira conseguiu se amordaçar desse ponto, esses jovens lembram que a sociedade brasileira não está completamente calada a esse respeito, né? E que ela sabe que a decisão a respeito do seu passado, a elaboração adequada do seu passado, é uma condição maior para que nós possamos garantir a existência de um futuro.